E aí galera, massa! No vídeo de hoje selecionei alguns exercícios de potenciação dos principais vestibulares do país, FUVEST, Unicamp e outras provas que cobraram potenciação de vocês, que traz o link da nossa última aula onde eu descrevi as propriedades de potenciação. Então acompanha comigo e vê só quais são os exercícios que eu trouxe para você nessa aula de hoje. Vamos lá? O primeiro exercício que eu selecionei para você é da FUVEST e dizia o seguinte: responda, letra A, qual é a metade de 2 elevado a 22? Começando de forma gradativa para você relembrar as propriedades de potenciação que eu citei na aula passada, qual é a ideia dessa questão quando nós falamos em 2 elevado a 22, obter a metade deste número? Vamos para o conceito básico dos números. A metade implica em você dividir um número por 2. Então, se eu preciso dividir o número por 2 e o número é 2 elevado a 22, então nós vamos pegar o 2 elevado a 22 e dividir por 2, onde visualmente o que você consegue perceber? Tem divisão de potências de mesma base. O que nós aprendemos a fazer de acordo com a propriedade? Repetir a base e subtrair os expoentes nessa ordem, do de cima pelo de baixo. Então nós temos 22 menos 1 e 22 menos 1 resulta em 21. Então temos como resposta 2 elevado a 21. Então 2 elevado a 21 é a metade de 2 elevado a 22. Ô Bel, neste contexto, nós precisamos descrever no princípio de potenciação 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 para chegar de uma forma um pouco mais direta o quanto é a metade de 2 elevado a 22, ou seja, quanto vale 2 elevado a 21? Não há essa necessidade. Algumas potenciações, como você já sabe, o crescimento ele passa a ser muito rápido, então você não precisa de repente ficar trabalhando com esse processo. Dependendo do tamanho do teu expoente, basta dar a resposta na forma envolvendo a potência, que era o que a FUVEST queria que você fizesse, ao invés de você ficar perdendo esse tempo multiplicando o número por 1, porque não faz sentido numa prova você ter que fazer isso. Legal? Então 2 elevado a 21 é a nossa primeira resposta. Letra A, teoricamente tranquilo, para nós iniciarmos o processo de potenciação. E olha só o que dizia a letra B dessa mesma questão da FUVEST. Calcule 8 elevado a 2 terços mais 9 elevado a 0,5. Galera, nesse item B da questão da FUVEST, o que nós precisamos perceber é algo que meio que na visão ninja. O que eu percebo? O 8 é uma potência de base 2. E quem é esse expoente? 3. Magia. Olha para o nosso expoente do 8, 2 terços. O denominador do nosso expoente vale 3. Vamos de novo para a segunda visão ninja. O que o 9 é para nós? 3 ao quadrado. E esse expoente 2 ali do 3 ao quadrado, o que eu consigo enxergar? Expoente do 9, 0,5, 1 sobre 2, 2 denominador. Então não sei se você percebeu, mas para nós fugirmos do expoente fracionário ter que ser transformado em um radical, porque eu não quero comentar isso nesse momento com vocês, nós podemos trabalhar com esta ideia de ter 2 ao cubo elevado a 2 terços e 3 ao quadrado elevado a 1 sobre 2, que é o nosso 0,5, para que eu possa trabalhar com simplificações simples que a matemática básica proporciona. E aí vamos agora literalmente escrever o que eu comentei, que é algo mais ou menos assim. 2 ao cubo é o nosso 8. Qual é o expoente do 8? 2 terços. Então você já percebe que nessa multiplicação, propriedades, que eu apresentei na aula passada, potência de potência, quando eu multiplico um número por uma fração, onde o denominador dessa fração é exatamente igual ao número que eu estou multiplicando, há uma simplificação bonitinha a ser feita. Continuamos. Com o 9 rola a mesma coisa, ó. 3 ao quadrado é o 9, e aí o nosso expoente é 0,5, que eu vou reescrever sendo 1 sobre 2. Não há essa necessidade, tá? É só para você enxergar aquilo que eu comentei, que a visão ninja faz com que você passe a perceber com os seus treinamentos quando você faz a leitura da letra B. Então, nesse contexto todo, potência de potência, o que aprendemos a fazer com as propriedades? Multiplica os expoentes. Então, passamos a escrever 2 elevado a 3 vezes 2 terços, mais 3 elevado a 2 vezes 1 sobre 2, e pós a simplificação que nós iremos fazer, ou se você quiser multiplique e deixa para simplificar no final, mas esse 3 de fora simplificamos com 3 de dentro, 2 de fora simplificamos com 2 de dentro, e aí passamos a escrever nessa expressão 2 ao quadrado, então está aqui embaixo, 2 elevado ao quadrado, mais 3 elevado a 1, que é o próprio 3, mas eu vou escrever para vocês. Então, na letra B, o que nós temos como resposta? 2 ao quadrado, 4, deixa eu fazer dessa maneira, 4 e 3 ao quadrado, 3 elevado a 1, na verdade, né? É o próprio 3, então a resposta é 7 da letra B. Bacana? Então, começamos devagarinho. Uma primeira questão que é da FUVEST, uma questão discursiva, 2 opções envolvendo potenciação, e eu precisava relembrar essa parte de potenciações, propriedades, para poder trabalhar com essas 2 questões.
Então fechamos letra A, 2 elevado a 21, e a letra B, a resposta do somatório vale 7. Legal? Mas isso é só o começo. Vamos para a questão 2 para você ver o que eu trouxe para você dessas questões que eu selecionei dos vestibulares que envolvia a potenciação. Vamos lá. Nessa questão 2 que eu selecionei, eu trago um item da VUNESP, que dizia o seguinte, ó, qual é o valor da expressão 5 elevado a menos 1 menos 1 sobre 2? Aqui, teoricamente, é uma questão simples, uma questão objetiva, você tem opções para assinalar. E o que nós precisamos lembrar a respeito dessas propriedades? Lembre-se, estamos indo devagarinho, de forma gradativa. 5 elevado a menos 1. Como é menos 1, é um pouco mais tranquilo, mas o que eu quero que você tente lembrar da nossa última aula? Quando o expoente é negativo, eu preciso inverter a base da potência. A base da potência é o 5. Ao inverter a base da potência, o nosso expoente troca de sinal. Então, a primeira ideia que temos que trabalhar é justamente nesse contexto, inverter a base da potência. Potência, a base é 5, o inverso do 5, 1 quinto. O nosso expoente agora, ele deixa de ser menos 1 e passa a ser mais 1. Bel, quando o expoente é 1, eu não preciso escrever de acordo com a nossa aula, mas deixa aqui para você lembrar do processo. O menos 1 sobre 2 nós vamos manter. E aí, neste contexto, o que a VUNESP pediu para você responder? Quanto vale, na verdade, 1 quinto menos 1 sobre 2? Então, a resposta que você dá para ele é o que é 1 quinto menos 1 sobre 2. Como nós sabemos, para somar ou subtrair frações, eu preciso ter que os denominadores sejam os mesmos. Vamos trabalhar com essas frações com o mesmo denominador, trabalhando com equivalência, a opção é de vocês. O que eu vou fazer é fazer o número 5 virar 10 e o 2 virar 10 pelo princípio de equivalência, ou conforme vocês de repente aprenderam. Vou pegar o menor múltiplo comum entre os denominadores e trabalhar com a operação de dividir pelo de baixo e a resposta da divisão multiplicar por quem está lá em cima. Não sei qual foi o processo que vocês aprenderam, deixe aí nos comentários se você trabalhou com equivalência ou mínimo múltiplo comum, mas conforme eu disse, eu escrevo o menor múltiplo comum entre eles, que é o 10. Algoritmo, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 1 deu 2, menos 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1 deu 5. Então estamos fazendo 2 menos 5. E 2 menos 5 vale menos 3 sobre 10. Ou, vou também deixar aqui embaixo para vocês, a ideia de equivalência. E a ideia de equivalência, independentemente de ser o menor múltiplo ou não interessa nesse contexto para nós. Eu vou pegar o múltiplo desses caras. Como, Bel? Eu apenas multiplico os dois valores. Claro que o menor múltiplo nem será o produto entre eles, tá? Que é uma coincidência porque eu tenho dois primos. Mas qual é a ideia? É lembrar que você não precisa necessariamente trabalhar com o menor múltiplo comum na sua conta. Eu só preciso de um múltiplo comum entre eles, independentemente de ser o menor ou não. Então, quando vocês estiverem fazendo provas que você não lembrar disso, pode partir desse princípio e deixa para simplificar a tua conta lá no final. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar esses dois valores. A multiplicação dá 10. Aí o que você tem que levar em conta? Para eu criar o 10 no denominador, eu tenho que fazer o 5 vezes 2. Então eu tenho uma fração que o 5 foi vezes 2. Como é equivalência, para eu não alterar o valor numérico, eu multipliquei embaixo por 2, em cima também tem que ser vezes 2. 2 vezes 1 deu 2, menos, aqui de forma análoga a gente faz a mesma coisa. Eu preciso que o 2 vire 10, então eu estou multiplicando por 5. Então eu tenho uma outra fração com o denominador 10, onde o denominador eu multipliquei por 5. Multipliquei por 5 embaixo, tem que multiplicar por 5 em cima. 5 vezes 1 dá 5. Pronto. Eu tenho a subtração de duas frações com o mesmo denominador, onde nós aprendemos pela matemática básica repetir o denominador e fazer a operação que está lá em cima, na ordem que foi estabelecida. 5 menos 2. Note que a escrita é a mesma. Menos 3 sobre 10. E de acordo com o que a VUNESP mostrou para você, o menos 3 sobre 10 ele traz como sendo menos 0,3 para nós assinalarmos. Mas eu já sei que menos 3 sobre 10 é a minha resposta. Nessa parte, se eu tivesse criado uma condição, como eu só multipliquei os denominadores, criasse uma condição que desse para simplificar, a simplificação ela ocorreria aqui no final. Por isso que eu disse, não se preocupem com isso. Não se preocupe se você está trabalhando com o menor múltiplo comum ou não, tá? Que foi só uma mera coincidência. O ideal é você lembrar que para somar ou subtrair frações, o denominador precisa ser o mesmo. Então eu preciso trabalhar com essas equivalências e saber da matemática básica como que eu chego nessas equivalências. E aí temos a resposta final para esse item, para essa questão, 2 que eu selecionei para você, que trabalhou só com uma inversão, algo que é muito simples, 0,3 negativo. E isso encontra-se na letra B. Vamos lá? Letra B. Fechamos a questão. Então, questão 2, mais uma questão
tranquila envolvendo propriedades de potenciação, mas vamos ver o que a questão 3 estava trazendo dessa que eu selecionei para você. Vamos ver qual era o vestibular e qual era a questão, já subindo um pouquinho. Mas vamos lá, questão 3, acompanha comigo. A questão 3 que eu selecionei para você é uma questão lá da Universidade Federal da Paraíba, que dizia o seguinte, ó, sendo x ao cubo igual a 25 e y quadrado igual a 27, calcule o módulo de x elevado a 3 sobre 2 vezes y elevado a 4 sobre 3. Galera, quando você olha para essa questão 3 que eu selecionei para você, pensando nas propriedades de potenciação, o que eu preciso trazer como contexto? As questões que eu selecionei, elas não foram selecionadas ao acaso. Então, de forma gradativa, o que você consegue analisar? O que nós já fizemos para a questão 3. Então, transformações. O que eu quero que você perceba das questões anteriores desse vídeo, que eu vou trabalhar na questão 3. Primeiro passo, abertura dos valores. Eu tenho potência de potência, que eu escrevi dessa maneira para que você pudesse enxergar a condição que levava você para a questão 3. Bel, ainda não entendi. Olha o que ele colocou como informação. X elevado ao cubo igual a 25. Até então a gente não sabe quem é esse cara. Y elevado ao quadrado igual a 27. Até então a gente não sabe quem é esse cara. E a pergunta, eu tenho que usar as informações citadas. Eu tenho, de certa forma, pela pergunta que ele fez, o módulo do produto desses dois valores, eu tenho que, de certa maneira, conseguir reescrever x elevado ao cubo. De certa maneira, eu preciso reescrever o y elevado ao quadrado para usar as informações que ele passou. E aí, qual é a visão ninja que nós temos? Potência de potência. E aí, nesse contexto, vamos voltar para a condição da questão. A ideia é não olhar para o módulo. Esquece a ideia modular primeiro. Então, o que eu faço com x elevado a 3 sobre 2? Eu reescrevo colocando x ao cubo. Lembre-se que o nosso objetivo é usar a informação. Se ele passa uma informação é porque, de certa forma, você irá usar. Então, x elevado ao cubo. E para que eu não altere o valor, quem é o nosso expoente? 1 sobre 2. Eu acredito que você tenha entendido o que eu fiz. Potência de potência, multiplica os expoentes. 3 vezes 1 sobre 2 vira 3 sobre 2. Legal? E de forma análoga a gente faz com y. Então é essa visão ninja que nós precisávamos para essa questão 3 da Universidade Federal da Paraíba. Então no y faremos a mesma coisa. O que é para nós y elevado a 4 sobre 3? Vamos lá? De acordo com a informação, vamos escrever y elevado ao quadrado. E eu preciso que o meu expoente para ser 4 sobre 3 seja o nosso 2/3. Essa é a nossa ideia inicialmente. Bacana? Então fazer as substituições, criar condições. Tem o x ao cubo, tem o y ao quadrado, tem o x ao cubo, tem o y ao quadrado. Agora eu vou fazer a troca. Antes de eu fazer a troca aqui embaixo, eu gostaria que vocês observassem que talvez seja a necessidade de nós trabalharmos como trabalhamos com o item B da questão da FUVEST, da primeira questão que eu já mostrei para você nesse vídeo. Então acompanha comigo a ideia. O que é x elevado ao cubo? 25. Não vou escrever 25, eu já vou escrever direto 5 ao quadrado. Então, no primeiro cara, nesta primeira informação, o que nós temos? 5 elevado ao quadrado, que é o 25, que é o x ao cubo. E o x ao cubo, que é o nosso 25, está sendo elevado a 1 sobre 2. Magia! O primeiro valor que nós temos na expressão será dado por 5, simplifiquei o de dentro pelo de fora, o 2 e 2 simplificou, essa resposta dará 5. Perfeito? Então, o que é para nós x elevado a 3 sobre 2? X elevado a 3 sobre 2 é igual a 5 quando eu sei que x ao cubo vale 25. Beleza? Então, este é o primeiro valor que nós temos. Vamos para o segundo valor. O segundo valor, ele aparece aqui para nós. Este é o nosso segundo valor. E o que eu posso já escrever para você, de acordo com o que eu já fiz com o primeiro, y ao quadrado vale 27. O que é 27 para nós? 3 elevado ao cubo. Perfeito. E o que eu preciso fazer com o 27, que é o nosso 3 elevado ao cubo, que é o nosso y ao quadrado, elevar a 2/3. E aí aconteceu de forma análoga a mesma coisa. Então observe que na sequência dos exercícios que eu venho resolvendo para vocês, o contexto que eu tenho para este terceiro exercício da Federal da Paraíba é um link que nós criamos de forma bonitinha com a primeira questão que era da FUVEST, a opção B. Ali te deu suporte para que você pudesse pensar dessa maneira nessa questão 3. E aí, partindo desse princípio, o que nós sabemos? Resposta: 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9. Então, quem são os valores que eu preciso trabalhar? O que essa questão da Federal da Paraíba pediu para que você fizesse? Calculasse o módulo do produto entre dois números. E quem são esses dois números? O 5 e o 9. Então, trabalhando com as respectivas substituições, então o módulo
de 5 vezes 9 é o módulo do número 45 e a resposta vale 45. Então essa é a resposta que nós damos para o terceiro exercício que eu selecionei para você. E aí 45 é o gabarito dessa questão. Legal? Feito isso, os 3 primeiros exercícios. Observe, dá um print aí e vê a sequência que nós pegamos nessas análises. Não foram selecionados exercícios de forma aleatória para que vocês estivessem estudando e percebessem de forma gradativa o que nós temos que pensar. Legal? Então, saindo desses 3 primeiros, calma, vamos lá. Ainda tenho mais coisas para mostrar para você. Então, aumentando um pouquinho, ficando um pouquinho mais chato os nossos cálculos, olha só o que o próximo item, a próxima questão, eu selecionei o que ela falava para você. Questão 4, acompanha comigo. A questão 4 que eu selecionei, que explora um pouquinho mais o raciocínio, é uma questão do Mackenzie que dizia o seguinte: a fração 2 elevado a 98 mais 4 elevado a 50 menos 8 elevado a 34, toda essa parafernália sendo dividida por quem? 2 elevado a 99 menos 32 elevado a 20 mais 2 elevado a 101 é igual a... Bom, e aí vamos lá, que eu disse que agora explora um pouquinho mais. As 3 primeiras questões teoricamente tranquilas, mas a questão 4 da Mackenzie dizia assim para nós: eu preciso resolver toda essa parafernália. Sinal de mais e menos, nós não podemos pensar com as propriedades de potenciação pensando em, eu vou multiplicar, vou somar os expoentes. Não, isso já não é permitido mais, porque eu não tenho uma multiplicação de potências de mesma base, eu tenho soma. E aí você não tem essas propriedades falando para você trabalhar dessa forma. Então esse é o cuidado que a gente precisa ter. Agora, quando eu olho para essa expressão, o que eu quero que vocês criem como condições? Vamos pensar no que eu consigo perceber que é comum, que acontecem nos termos. Como assim, Bel? Fatoração. Agora, por que eu estou levando você para fatoração? Porque as propriedades de potenciações, a primeira, a clássica para nós, fala sobre produto. Produto envolve fatores. Então, se de certa forma eu conseguir escrever fatores, onde nesses fatores eu tenho potências de mesma base, então eu consigo trabalhar com propriedades. Legal? Porque resolver isso aqui a gente não vai. Os expoentes são grandes, eu já disse isso para você, que quando o expoente é muito grande você acaba não tendo que resolver. Bacana. Então vamos pensar numa fatoração. Pensar numa fatoração é colocar em evidência o fator que é comum. E aí o que primeiro eu preciso enxergar? 2 elevado a 98, deixa isso guardado. 4 é uma potência de base 2. 8 é uma potência de base 2. 32 é uma potência de base 2. Então nós conseguimos escrever todas as potências do que são apresentados como sendo potências de base 2 e a partir daí a gente consegue colocar em evidência o fator comum para a gente começar a brincar com as propriedades de potenciação. Então a primeira ideia e a primeira visão que a gente precisa ter é isso. Então eu só vou manipular o que ele perguntou para que nós possamos enxergar quem eu vou colocar em evidência, tanto no numerador quanto no denominador. Legal? Então começamos a brincadeira dizendo o seguinte, eu tenho 2 elevado a 98 mais o 4 implica em 2 ao quadrado, então vou escrevendo devagarinho ainda para vocês, 2 elevado ao quadrado, e isto tem que ser elevado a 50, mais o 8, menos o 8, que é 2 ao cubo, e nós precisamos elevar isto a 34, e toda essa parafernália ela precisa ser dividida por 2 elevado a 99 menos 32. Bel, eu não consigo enxergar 32 sendo uma potência de base 2. Vai para os dedinhos, vai para a fatoração. O esquema é você conseguir enxergar que o 32 é para você 2 na quinta. Legal? E isto tem que ser elevado a 20. 32, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. E a partir daí, nós temos mais 2 elevado a 101. A nossa manipulação fez com que você enxergasse que aqui tem potência de potência, multiplica os expoentes, potência de potência, multiplica os expoentes. Então, na verdade, o que precisamos lembrar? Que no nosso numerador, o 2 elevado a 98 menos mais 2 elevado a 100 menos 2 elevado a 102, que é o produto de 34 por 3, dá 90 mais 12, e esta parafernália toda, dividida por quem, Bel? 2 elevado a 99, menos 2 elevado a 100, que é 5 vezes 20, mais 2 elevado a 101. E a partir daí a gente consegue enxergar o que é o fator comum para nós, tanto no numerador quanto no denominador. Então acompanha comigo. No nosso numerador, eu tenho 2 elevado a 98, 2 elevado a 100 e 2 elevado a 102. O que tem em todos os termos é o 2 elevado a 92. Então vamos para a visão ninja de novo.
Quando eu tenho que fatorar potências, pensar em colocar em evidência o fator comum, e os termos são todos em potência, eu sempre separo aquela potência que tem o menor expoente, 98. Porque eu sei que 2 elevado a 100 é resultado de 2 elevado a 98 vezes 2 ao quadrado. Então aqui eu tenho 2 elevado a 98. Aqui eu tenho 2 elevado a 98 vezes 2 elevado à quarta para chegar no 102. Então nesse contexto eu consigo separar. E quem eu separo? Sempre o que tem o menor expoente. Então lá em cima, 2 elevado a 98. Vamos agora então levar esse link para cá. Deixa eu só não separar dessa forma. Vou trazer com uma flechinha. Então nesse contexto, o que nós vamos fazer aqui em cima? 2 elevado a 98 em evidência. 2 elevado a 98 está em evidência. Vou multiplicar pelo que sobra. Nesse termo, se eu separo 2 elevado a 98, no lugar dele eu preciso colocar o número 1. Se você ficar com dúvida na fatoração, se o que você está escrevendo está errado, faz a distributiva, precisa voltar na condição anterior. Se eu aplicar a distributiva aqui e não voltar para o meu numerador, eu errei. Então, quando eu separo um termo inteiro para colocar em evidência, no lugar dele tem o número 1, porque é um elemento neutro na multiplicação. 1 vezes alguém é alguém, e esse 1 não aparece, então ele está escondido aqui para vocês. Legal? Então eu preciso agora escrever ele. Mas, se 2 elevado a 100, eu estou separando 2 elevado a 98, sobrou para nós 2 elevado ao quadrado. Note que 2 elevado a 98 vezes 1 gera o primeiro. 2 elevado a 98 vezes 2 ao quadrado gera o segundo. Produto de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes, que é 98 mais 2, gera o número 100. E de forma análoga a gente faz com o outro. Se eu separei aqui o 98, o que sobrou para nós? Sobrou o 4 para o expoente. Então 2 na quarta. Então é isso que nós fizemos no numerador da nossa expressão. No denominador, nós vamos fazer a mesma coisa. Porém, no denominador, o que eu quero que vocês passem a associar? Ô Bel, também vou separar o 2 elevado a 99, porque é o menor do que está aqui embaixo? Não. Faz assim. Como no denominador o menor é o 2 elevado a 99, então ao invés de você separar o 2 elevado a 99, nós vamos separar o 2 elevado a 98. Por quê? Porque o 2 elevado a 99 é maior do que 2 elevado a 98. E eu estou fazendo isso para poder simplificar e conseguir resolver alguma coisa. Então você até pode colocar em evidência o 2 elevado a 99, mas aqui o ideal é que você já fatore colocando em evidência o 2 elevado a 98 também. Mas nada impede você de fazer isso, tá? Então faça dessa maneira para você perceber o que está acontecendo. Então agora para a gente fechar a informação. Quando eu tiver situações semelhantes a essa, olha para todos os expoentes. 98, 100, 102, 99, 100, 101. Qual é o expoente que você vai colocar em evidência? Sempre o menor, em todos os locais, tanto no numerador quanto no denominador, para que você possa ter essa condição sendo simplificada e você faz a análise do que sobra. Legal? Então essa é uma dica para vocês não ficarem com dúvida, porque as frases são as seguintes. Eu coloco em evidência sempre aquele com o menor expoente. De acordo com essa análise, o denominador você colocaria o 99, não 98. Mas como o objetivo é simplificar, então você passa a olhar para o conjunto todo e analisar quem é o menor expoente, 98. Então escreva sempre em função do menor, tanto o numerador quanto o denominador. Legal? Então tá aqui. Agora vamos partir de ideia análoga ao numerador. Tirei 1 daqui, tem que sobrar o outro. Então 2 elevado a 1, vou escrever, mas não precisa. Você já sabe que ali é 2 elevado a 1. Tem que voltar para o 2 elevado a 99 na distributiva. Menos, separei o 98. 2 elevado a 100 vira 2 elevado ao quadrado. E aí você tem mais, lá no final, o 101, separei o 98. Então nós temos aqui 2 elevado ao cubo. Perfeito? Não comentei no começo da questão, mas pós a reescrita nessa linha de baixo, por favor, não simplifique 2 elevado a 100 de cima com 2 elevado a 100 de baixo. Isso a gente não pode fazer. Sinal de mais e menos não permite você trabalhar com esse processo de simplificação. Tá? Eu preciso ter produto para que eu consiga simplificar. Que foi o que eu fiz. Reescrevi em produtos, fatores, para que eu pudesse fazer isso. Ó. Divisão de números iguais, a resposta vale 1. E aí eu vou fazer a divisão somente desses dois valores. Então, teoricamente, aqui nós acabamos com a questão. Qual é o nosso final, então? 1 mais 2 ao quadrado. 4 mais... mais não, menos, né? Menos 2 na quarta, 16. E esta parafernália tem que ser dividida por 2 elevado a 1, 2, menos 2 ao quadrado, 4, mais 2 elevado ao cubo, 8. Nosso numerador se transforma em
Menos 16 mais 4 vai dar menos 12 mais 1 vira menos 11. E o denominador ficará 10 menos 4, 6. Então a resposta final que nós damos para essa questão do Mackenzie, menos 11 sobre 6. E isto encontra-se na letra B. B é o gabarito dessa questão de número 4 que eu selecionei para você. Menos 11 sobre 6 é a sua resposta. Legal? Então vê que aqui já explora um pouquinho mais. Aqui você já teve que pensar um pouco diferente com as propriedades de potenciação. Normalmente, quando ele quer cobrar um pouco mais, ele mexe bastante com matemática básica. Então o exercício 4 já é para você dar uma esticada no teu raciocínio que envolve potenciação. Essa é a ideia para você levar adiante pensando com a parte da matemática básica. Legal? Sei que se você tiver que aplicar propriedades de potenciação de forma direta, você irá conseguir. Tá? Você, no contato visual, você mata a informação. A treta é quando você precisa não só conhecer propriedades de potenciação, mas também pensar com a matemática básica. O que fazer para dar uma resposta numérica, porque isto aqui literalmente você não resolve. Os expoentes são muito grandes, então você acaba não resolvendo, então eu dependo das propriedades para poder pensar em simplificações e realmente fazer contas com os valores menores, com aquilo que literalmente eu consigo fazer na hora da prova. Legal? Então, dada a resposta, questão 4, esta questão para você já explorava um pouquinho mais, mas eu tenho mais detalhes para ir além. E o que eu tenho de além para seguir com você? Acompanha. Nessa questão 5 que eu selecionei para você, é uma outra questão da FUVEST que dizia assim, ó, se 4 elevado a 16 vezes 5 elevado a 25 é igual a alfa, vezes 10 elevado a n, com 1 menor ou igual a alfa, que é menor do que 10, então n ele é igual a quem? Galera, na boa, quando eu olho para isto, o que eu vou lembrar de toda aquela parafernália que nós já trabalhamos com as potenciações? Vamos tentar dar uma enxugada e fazer com que a expressão do lado esquerdo ela fique algo um pouco parecida com a expressão que está do lado direito. A ideia inicial é essa, legal? Então acompanha comigo. Você tem o 4 elevado a 16 e o 5 elevado a 25. Do outro lado, eu tenho alguém que eu desconheço, que eu tenho a certeza que precisa ser escrito dentro desse intervalo, e eu tenho uma potência de base 10. Então, de certa forma, do lado esquerdo, eu preciso manipular a minha expressão para que eu crie a condição de ter potência de base 10 para fazer o comparativo. Então vamos começar a brincadeira dizendo o seguinte, o que eu posso fazer? O 2 ao quadrado é o número 4, e isto tem o expoente 16, vezes o 5 elevado a 25, e aqui nós não temos o que fazer. Até aí, beleza. Isto tem que ser igual ao alfa vezes o 10 elevado a n. Quando eu olhei para o lado esquerdo, potência de potência multiplica os expoentes. Estamos fazendo isso já em alguns exercícios e isso é bem comum, essa propriedade ser cobrada de vocês. Então eu tenho 2 elevado a 32 vezes o 5 elevado a 25. Isto é igual a 1 alfa vezes o 10 elevado a n. Agora, o que eu preciso lembrar do lado esquerdo? Bel, precisamos, de certa forma, olhar para isto e conseguir escrever uma potência de base 10. Legal. De acordo com as propriedades que eu apresentei para você na aula de potenciação, tem uma delas que diz que quando você está multiplicando dois números diferentes, mas o expoente é o mesmo, esse expoente você pode arremessar para esses dois números. Eu vou pensar nessa propriedade no formato contrário. Então olha como eu escrevo para vocês. Eu tenho o 2 e o 5 que eu consigo escrever com o mesmo expoente, e ao escrever o 2 e o 5 com o mesmo expoente, eu posso separar o expoente e multiplicar 2 por 5. Que magia! 2 por 5 vale 10, a multiplicação. Aí eu crio a potência de base 10 do lado esquerdo. Então tenho que ter uma visão ninja melhorada com as propriedades que nós já estudamos. Então do lado esquerdo, como que eu vou fazer o 10 aparecer então de acordo com isso que eu falei? Eu vou escrever o 2 elevado a um expoente, que quando você pega o 32 e subtrai ele, vira o 25. Que número é esse? 7. Para que você possa enxergar isso daqui, ó. Produto de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 25 é o 2 elevado a 32. Eu voltei na condição que eu precisava para a questão. Então, eu volto para a condição para que eu possa usar as propriedades. E isto, vezes o 5 elevado a 25, tem que ser igual a 1 alfa vezes o 10 elevado a n. Então, até aí, tudo bem, conseguimos reescrever o número que está à nossa esquerda. Agora, quando eu olho para aquilo ali, o que eu percebo de acordo com a propriedade que eu falei? Eu tenho duas potências com o mesmo expoente. Então, eu posso separar os expoentes e multiplicar as bases.
Então, do lado esquerdo nós temos 2 elevado a 7, vou manter isso ainda, depois a gente resolve, vezes 2 vezes o 5, parênteses, com expoente 25. E isto é o nosso alfa vezes 10 elevado a n. Legal? Criamos uma potência de base 10, expoente 25. Então n é 25. Não acabamos ainda, porque eu preciso olhar para o 2 elevado a 7. E eu preciso lembrar a expressão, como ela precisa ser escrita para que eu possa dar a resposta final do nosso expoente. Então vamos lá para cima para continuarmos dizendo o seguinte. O que é 2 elevado a 7? 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes. E quando você faz isso, você chega no 128. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 128 é 2 elevado a 7 vezes 10 elevado a 25. Isto é igual ao nosso alfa vezes 10 elevado a n. A partir daí você diz, se o n é 25, você está admitindo que o alfa é o 128. E não pode. Alfa tem que ser um número entre 1 e 10, pode ser 1, mas não pode ser 10. E aí o que eu consigo fazer? Manipular o 128 em uma potência de base 10. É aquilo que você aprendeu a fazer pensando em notação científica, potências de base 10. Então o que eu faço? 128 é a mesma coisa que 1,28, deslocamento de vírgula. 128 a vírgula está aqui. Desloca a vírgula uma casa à esquerda, transformando 12. Tem que ser menor que 10. Transforma mais uma, 1, alguma coisa. Está dentro do intervalo. Se desloca mais uma, foge do intervalo. Então eu precisei deslocar 2 casas à esquerda. Se eu desloco 2 casas à esquerda, a minha vírgula, eu tenho que multiplicar por uma potência de base 10 e o nosso expoente ele é positivo. E o número é a quantidade de casas que eu desloquei essa vírgula. De novo, vírgula está na frente do 128, porque ele é inteiro, 128,000, ou seja, 128. A vírgula deslocou 1, 2 casas à esquerda. Deslocar 2 casas à esquerda implica em expoente positivo. Qual é o valor do teu expoente? Quantidade de casas que nós deslocamos. Então, eu sei que o 128 se transforma nesta representação e ao fazer a substituição, 1,28 vezes 10 elevado ao quadrado é o 128, que está multiplicando o 10 elevado a 25. E isto é igual a alfa vezes 10 elevado a n. Do lado esquerdo agora é só melhorar a escrita. 1,28 vezes produto de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 2 mais 25 vira 27. E isso tem que ser igual a alfa vezes o 10 elevado a n. E aí na magia, o que você consegue enxergar? 1,28 é o nosso alfa, está dentro da condição estabelecida pela questão, e nós temos o nosso expoente sendo o 27. E aí você finaliza a questão. Nosso expoente é o 27. Então, n é igual a 27, e o que essa questão queria de você era justamente o valor do n. Então, de acordo com a expressão, questão 5, o que ele perguntou para você? Qual é o valor do n? E isto é 27, que encontra-se na letra D. E aí os meus exemplos são finalizados aqui para você. Mas não acabou ainda. O que eu quero que vocês observem neste contexto? O que eu não irei fazer para você literalmente nesse vídeo. Eu tenho 3 exercícios para deixar para você como desafio, que eu quero que vocês tentem resolver, e a partir desses 3, resolvidos ou não, como que você sabe se você acertou ou não? Na aba comunidade deixarei para vocês esses exercícios resolvidos para que você possa conferir o que você fez. São 3 exercícios no formato de desafio, por quê? Porque você tem que pensar um pouquinho mais com exercícios que envolvem as propriedades de potenciação. Não são exercícios tão simples, mas eu tenho certeza que com o teu treinamento você consegue chegar lá. Perfeito? E quais são esses 3 exercícios que eu deixo como desafio? Um primeiro exercício da VUNESP, que traz para você a ideia de considere sequências, aí ele mostra 2 sequências, 2 leis de formações, e aí ele pergunta para você quanto vale o produto de 2 termos quaisquer destas 2 sequências, para e analisa um pouquinho as relações que você precisa lembrar do que você precisa fazer para dar essa resposta, teoricamente transformações e potência, algo simples, mas pela lei de formação, cuidado. Uma segunda questão também no Mackenzie que fala para você sobre quantidade de algarismos do produto entre 2 números, facilitará bastante para você pensar em potenciação, e aí neste contexto, base 10, cuidado com isso. E nós temos uma terceira situação que traz uma expressão que você precisa pensar de forma simplificada junto com a matemática básica.
Então são 3 questões que eu deixo para você como um desafio, exercícios extras para que você possa treinar um pouco de potenciação. E qualquer dúvida, vai lá na aba comunidade que você consegue observar nas minhas postagens quais são as resoluções dessas 3 questões. Legal? No mais, obrigado pela presença de vocês. Eu espero que você tenha entendido todos esses meus exemplos de potenciação, os exercícios que eu comentei. Se você ainda não assistiu a aula de potência com as propriedades, vai lá, assista, vale a pena e eu espero vocês no próximo vídeo. Aproveita, se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino para que você seja notificado dos meus próximos vídeos. Valeu, galera, beijos, abraços, fui!